Gostei do educar filhos. Gostei porque nós estamos vivendo num tempo em que muitas famílias têm terceirizado essa responsabilidade a outras instituições. Talvez as principais às quais as famílias terceirizem essa responsabilidade sejam a igreja e a escola. Quero começar a resposta a essa pergunta dizendo, portanto, que, à luz de uma perspectiva cristã, a instituição responsável pela educação das crianças é a família. E isso não é um capricho. A razão pela qual a família é a principal ou a responsável pela educação de crianças é que ela contém as condições necessárias para encaminhar os filhos ao conhecimento do Senhor, que é o alvo principal da educação. Então, eu gostaria de começar com este primeiro ponto, reafirmando a necessidade de resgatarmos o valor e a responsabilidade da família na educação de filhos. Agora, a pergunta, mais especificamente, é o que a família faz neste desafio de encaminhar pessoas ao conhecimento de Deus? Eu creio que podemos dividir aqui as atividades da família em 3 atividades principais. A primeira delas é o ensino. O texto clássico de educação cristã, Deuteronômio 6, diz que nós fomos chamados para inculcar o conhecimento do Senhor aos nossos filhos. Então a primeira coisa que a família faz é ensinar. E se existe uma dica que eu poderia dar àqueles que estão educando filhos neste momento, é estarem atentos às perguntas que eles fazem na vida comum. Quando os nossos filhos fazem muitas perguntas, e eu sei que a nossa tendência é ficar meio irritados com a quantidade de perguntas que eles fazem, eles estão nos dando a oportunidade de serem ensinados numa perspectiva cristã. Então, ensinar é a primeira coisa que uma família deve fazer. A segunda coisa que ela deve fazer é corrigir. A disciplina é uma atividade fundamental da família no processo de educação. Quando nós pensamos numa antropologia cristã, nós somos informados de que o homem no estado atual é um ser decaído. Os nossos filhos, ao contrário do que nós costumamos pensar, não são pessoas neutras moralmente falando. Elas são pessoas que têm inclinações pecaminosas. E isso significa que elas precisam ser corrigidas quando o coração delas as encaminha de maneira contrária à vontade do Senhor. Ensinar, corrigir e, em terceiro e último lugar, supervisionar. Esta é uma tarefa que talvez diga mais respeito àquelas pessoas que resolveram compartilhar a educação dos seus filhos, ou pelo menos parte desta educação, com outras instituições, a igreja e a escola. Eu creio que é legítimo fazer isso, valer-se de outras instituições, como a igreja e a escola, para realizar uma parte da educação de nossos filhos. Mas isso não deve nos desresponsabilizar. Nós continuamos responsáveis pela educação dos nossos filhos quando nos valemos da contribuição dessas outras instituições. E, portanto, precisamos estar atentos, sempre alertas para a educação que os nossos filhos têm recebido, tanto na igreja quanto na escola. Isso significa, por exemplo, dar uma olhada diária no caderno dos seus filhos. Isso significa, por exemplo, conversar com eles sobre aquilo que eles aprenderam na escola, participar regularmente das reuniões de pais. Todas essas coisas são fundamentais para que a família exerça de maneira adequada a sua função.